amados e amadas, é uma honra e uma alegria muito grande poder servir ao Senhor nesta igreja tão amada. E hoje nós estamos aqui e vamos dar posse à liderança eleita para este biênio e que juntos nós possamos abraçar, mas com muito amor mesmo, temor e tremor, essa missão que o Senhor nos deixou, amém? É uma missão desafiadora, não é, amados? Certamente, muito desafiadora, mas e de muita responsabilidade também, mas eu sei que o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar a cumpri-la, amém? Ele nos ajuda e a gente vai confiando, entregando tudo nas mãos dEle, Ele vai nos fortalecendo e assim Ele vai nos capacitando, vai nos mostrando, dirigindo o nosso caminho, né? E que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, abençoando a nossa liderança, amém? Abra sua Bíblia aí na carta aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 6 a 10, mas eu vou comentar um pouquinho também do capítulo 1 para vocês. Amém? Todos estão com a Bíblia aí aberta, quem não estiver pode acompanhar por aqui, pelo telão. Então vamos lá. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amados, para esse momento assim tão significativo em que nós somos desafiados, não é? A carta de Paulo aos Colossenses tem muito aí a nos ensinar e a nos inspirar. Ela foi escrita e enviada aos santos irmãos fiéis em Cristo. Viram isso? Fiéis em Cristo, que estavam em Colossos. Mas lá no final da carta, nós encontramos Paulo pedindo também para que, depois de lida essa carta seja enviada também aos irmãos que estavam lá em Laodiceia, que era uma comunidade, uma cidadezinha vizinha, né? E que eles também lessem a carta que foi enviada àquela comunidade. Então a gente percebe aqui que as cartas circulavam entre as igrejas, não é? Paulo escrevia as cartas para uma, depois escrevia para outra e pedia para circular, porque tinham ensinamentos muito importantes, não é? Para a vida daqueles irmãos. Iam tirar muitas dúvidas, não é? Porque muitos eram gentios e não conheciam realmente a palavra, não conheciam as profecias e não sabiam nada de Jesus. Esta era a verdade, não é? E aí Paulo, ele escreve aí para poder deixar essa turma assim bem firme na palavra, né? Para eles permanecerem firmes, porque o inimigo vem e procura colocar coisas que desviam a pessoa dos caminhos do Senhor, não é? Então, já que esta carta foi enviada aos santos irmãos fiéis em Cristo, né? Então ela também diz respeito a nós, vocês não acham? Porque nós somos também santos, separados por Deus. Todos são santos aqui, separados por Deus? Amém. Para andarmos como Ele andou, né? Para andarmos com Ele também, de fé em fé, nós somos fiéis em Cristo. Pelo menos devemos ser. E que assim sejamos até a sua segunda vinda, amém? Então, nessa carta nós lemos que os crentes de Colossos já tinham ouvido falar do Evangelho. E eles desenvolveram a sua fé em Cristo. E também, Paulo conta ali que eles amavam os irmãos na fé. E da mesma forma, nós estamos aqui, desejosos de trabalhar para o Senhor,
de darmos o nosso melhor para Ele, não é verdade? Nós só ouvimos o Evangelho? Não só ouvimos, mas nós estamos desenvolvendo a nossa fé em Cristo Jesus, não é verdade? Todos ouviram, mas não ficaram só no ouvir. Nós estamos desenvolvendo a nossa fé, não é? Em Cristo Jesus. E nós também amamos os nossos irmãos em Cristo. E quando um falta, como a gente sente falta, não é? Quando alguém adoece, como a gente fica triste também. Então nós sentimos a falta um dos outros e nós amamos os nossos irmãos. Aí quando Paulo ouviu sobre esta comunidade de fé, ele se pôs em oração, pedindo a Deus que ajudasse aquela comunidade a compreender a sua vontade e também os tornasse sábios nas coisas espirituais, a fim de que viessem agradar ao Senhor e também glorificar o seu nome. E aí ele orava também para que eles fossem cheios do poder, da força de Deus, cheios do Espírito Santo, para que eles continuassem, não é? Avançando na fé, frutificando, cheios de alegria, né? No Senhor, não importando o que viesse aí acontecer. E também ele orava para que eles fossem encorajados e unidos em fortes laços de amor, unidos por fortes laços de amor. Por que será que Paulo sempre orava pelos cristãos? Vocês já pararam para pensar? Por que ele sempre inicia sua carta orando, dizendo que ora pelos cristãos daquela comunidade, daquela cidade? Vocês já pararam para pensar? A resposta é simples. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, amados, nós conversamos sobre isso na célula. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, o inferno se levanta contra nós. As batalhas aumentam. Não pense que a vida fica mais fácil. Não vai não, as batalhas aumentam. Nós sofremos ataques de todos os lados, inclusive da nossa própria carne, que milita contra o espírito, por causa dos nossos desejos carnais. E aí somos tentados a voltar atrás, não é? Para aquela vida de pecado. E aí abandonamos aquela caminhada, paramos e não fazemos a vontade do Senhor. Os falsos mestres também aparecem nessa caminhada, né? O inimigo também manda os falsos mestres para nos enganar com falsos ensinamentos. E aí a gente ouve assim das pessoas: não tem nada a ver. Não, mas a palavra de Deus diz assim: não tem nada a ver. Isso é coisa do passado, né? E por isso muitas pessoas desanimam, não é verdade? Chegam a dizer: olha, a minha vida era muito melhor antes de aceitar a Jesus Cristo. Agora virou um inferno. Meu amado, é luta. Não pense que a sua vida era melhor, não era não. Você estava em trevas. Estava em trevas, em pecado. Estava a caminho da condenação, da perdição. Por isso que o inimigo não se importava com você. Você já era dele. Mas a partir do momento que ele te perde, porque você se converteu a Jesus Cristo, você está seguindo os passos de Jesus, você está crescendo na fé. Olha, sinto informar para vocês, a batalha começou. É uma batalha realmente, uma luta. O inimigo nos perdeu e ele vai fazer de tudo, mas de tudo, para tornar a sua vida bem difícil, bem difícil. Mas nós não precisamos temer, porque nós temos do nosso lado o Senhor, que é todo poderoso, muito mais poderoso do que o nosso inimigo, não é? E a palavra de Deus diz que ele é poderoso para nos guardar. Tem até um hino que fala assim, né? Poderoso para nos guardar até o final. Não é só um pedacinho, não uma parte da sua vida, até o final. Tanto é que o Senhor Jesus, na sua oração, lá no final, como que ele ensinou para
aqueles discípulos que estavam ali aprendendo: livrai-nos do mal. O Senhor ensina na sua oração que nós devemos orar. E o Senhor realmente Ele está cuidando de nós. A oração é fundamental. Por isso Paulo ora e pede a oração por todos os cristãos que estavam ali se convertendo, para que eles não desanimem. E nós também devemos orar para que nenhum aqui desista no meio do caminho, para que ninguém desanime, para que a batalha seja aí uma prova e uma vitória logo em seguida. Porque nós somos provados, a batalha está aí, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Somos vencedores, nós podemos confiar. Então nós temos que ficar firmes e perseverantes, confiando no Senhor. Por isso nós falamos também na nossa reunião da clã: ânimo e perseverança. Caminhada está difícil? Está difícil. Mas nós estamos com o nosso Deus do lado. Nós podemos nos apoiar nele e continuar caminhando. Podemos nos apoiar nos nossos irmãos e continuar caminhando. Então a chave para a nossa vitória está na oração. A igreja precisa orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Orar pela liderança, vocês orando pela pastora, pastor orando por vocês, cada membro orando pela igreja, orando uns pelos outros. Isso é fundamental para que nós sejamos vitoriosos, não é? E Paulo nos deixa um desafio nesses versículos que nós acabamos de ler. Lá no versículo 6, nós percebemos que ele nos remete para dois tempos, tempos distintos. E ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele. Então, o primeiro tempo é o momento em que vocês receberam o Senhor Jesus na sua vida. O momento em que vocês foram salvos pela fé e que o nome de vocês foi escrito lá no livro da vida. Esse é o primeiro tempo. E quando aquelas pessoas ouviram e compreenderam a grande bondade de Deus para com os pecadores, elas creram em Jesus. Elas aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, tiveram suas vidas transformadas. E nós podemos comparar esse primeiro tempo ao nascimento de uma criança, não é? A criança nasce, é linda, todo mundo, ai que lindinha, que amorzinho, posso pegar? Todo mundo gosta de criança, acha lindo, mas o pai e a mãe não quer que a criança continue daquele jeitinho até o final, não. A criança tem que crescer, não é? Quem teve filho aí, não é? A criança tem que crescer, e se não crescer, você vai no médico, tem alguma coisa errada, não é? A criança tem que crescer. Os pais, os parentes, os amigos, todos querem ver aquela criança crescendo, forte, sadia, correndo por aí pela igreja, depois trabalhando na igreja. E aí vem o segundo tempo. O segundo tempo está relacionado então ao crescimento. O primeiro tempo foi quando a criança nasceu. A partir do nascimento começa o segundo tempo, que é o crescimento. E aí vem papai e mamãe dando madeirinha, toma, enche, e coloca a madeirinha, a mamadeira lá, enche a mamadeira e vai, entuxa a mamadeira na criança, e vai crescendo, vai papinha, depois vai comidinha, até chegar na feijoada, né? Chegou na feijoada. E é assim, e a criança vai se alimentando, a criança vai se fortalecendo, vai crescendo, e os pais vão ensinando aquela criança, não é? As crianças vão ali tomando aquela semelhança da família, aquelas características da família. E é assim também a nossa vida espiritual. Nós aceitamos Jesus Cristo, somos bebês espirituais, e conforme nós vamos ali na comunidade cristã aprendendo e sendo ensinados, nós vamos crescendo. Vamos engatinhando, tomamos um tombinho, aí o irmão pega na mão, o pastor pega na mão e vai indo, vai crescendo, não é? Até se tornar totalmente maduro. Então essas daí são a gente diz que são as fases, né? As fases do crescimento. E então esse segundo tempo que Paulo coloca para nós aqui são os anos seguintes ao nascimento.
Porque quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo, diz a palavra. Nós provamos do novo nascimento. E aí nós temos que crescer como uma criança. Vai crescendo e deixa de tomar o leitinho para comer da feijoada também. E se não chegarmos na feijoada, é porque está havendo alguma coisa aí no caminho, né? Está com alguma doença aí no caminho, chamada pecado. Ou algo parecido que não deixa crescer, não é verdade? E a recomendação de Paulo é: vivam os anos seguintes em união vital com Cristo. Quando ele fala andai nele, é para viver em união vital com Ele, confiando nele para os problemas de cada dia. Assim como a criança, quando nasce, não desgruda da mãe, ela depende da mãe para todas as suas necessidades, e ela se entrega nos cuidados da mãe, ela fica tranquila nos braços da mãe, não é? E se nós vivemos dessa forma também unidos com Cristo, descansando no braço dele, confiando nele, não é? Recebendo dele o alimento que nós precisamos para crescer na fé, não é? Nós vamos chegar à maturidade espiritual, nós vamos passar aí por todos esses estágios, não é? E vai ser muito bom. É isso que o Senhor deseja de nós. Então, seremos incentivados a praticar aquilo que fomos aprendendo, porque é nessa caminhada que nós fazemos que nós somos incentivados a praticar aquilo que nós aprendemos. E é praticando que a gente aprende, imita e cresce, não é? Chega a maturidade. As crianças são assim, ela começa a imitar o pai. Tudo que o pai e a mãe faz, elas fazem. E vão crescendo até chegar naquela maturidade que elas já sabem tudo. Aprendizagem assim, falar, ensinar, ver, né? Da mesma forma acontece então na vida cristã, meus amados. Nós precisamos chegar à maturidade, à perfeição cristã. E ela é alcançada nessa caminhada conforme vamos sendo. Tem um slide aí. Próximo slide. Isso. Esses são os estágios. No versículo 7, nós encontramos os estágios da vida do cristão: enraizados, edificados nele e firmados na fé. Em algumas linguagens está lá, enraizados, edificados, confirmados, mas é a mesma coisa, tá? Então agora nós começamos os estágios da vida cristã. Então arraigado significa enraizar mesmo. Então o termo certo, mesmo correto, é enraizar, fazer surgir raízes, fortalecer com as raízes, tornar firme, fixar. É fazer uma pessoa, uma coisa ser totalmente fundamentada. Isso que é enraizado. Então esse primeiro estágio da vida cristã é o de se enraizar. Se nós não estivermos fincados, enraizados, extraindo todos os nutrientes que Cristo pode nos dar, nós não vamos crescer. Se o nenê deixar de tomar mamadeira, o leitinho, ele não vai crescer. E se a mamãe tentar dar algo diferente para esse nenê, ele vai morrer. Por isso Paulo compara esse estágio com uma árvore de raízes fortes, fortes e profundas, tal como o jequitibá. Mostra aí o jequitibá. Esse é um jequitibá. É uma árvore que tem raízes profundas, vai bem profundo mesmo. Então ela não precisa de chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que for, ela não morre, ela não cai, ela fica ali firme. E ela penetra mesmo lá no coração da terra. Dali ela se alimenta. E pode vir o que for, ela resiste firme, as raízes são fortes. E assim deve ser o cristão, como um jequitibá, não é? Então vocês vão me ver de vez em quando perguntando para vocês: você já está um jequitibá? Você é um jequitibá?
você tem que aprofundar as suas raízes em Cristo, tá? Para tirar dele a nutrição. Assim é aquele que faz de Cristo o seu alicerce. Pode vir a tempestade, pode vir o que for na sua vida, não vai te derrubar. Pode ser a pior prova, não vai te derrubar, porque você está firme em Cristo Jesus. Você está enraizado nele. Você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor. Então nada vai te abalar. E Paulo está dizendo para nós nessa noite: estenda as suas raízes em Cristo. Ele é a fonte da sua vida. E agora, não faça como os japoneses. Desculpa aí, viu, Akira, mas eu preciso falar. Os japoneses, eles cortam as raízes da árvore para mantê-la minúscula dentro de um vaso. E eles chamam aquilo de bonsai. Alguém já teve um bonsai em casa? Eu já tive. Não consegui fazer sobreviver por muito tempo. Raízes muito, não dá. Agora eu tenho várias árvores lá em casa, várias árvores frutíferas, estão firmes e fortes lá. Firmes e fortes. Então nós não podemos ser um bonsai. Então que durante o ano a gente esteja perguntando aí: você está um bonsai ou você está um jequitibá? Tá? Não é para ser bonsai, é jequitibá. Forte, firme e forte, tá? Porque o bonsai é muito delicado e não vai sobreviver, tá bom? E o bonsai é aquele crente ali que qualquer coisinha, fica melindrado, vou sair da igreja, sabe? Aquelas, por quê? Não está enraizado. Vem as lutas, ele só fica olhando para os defeitos, ele não olha para as qualidades, não olha as coisas boas, só olha os defeitos, só vê defeito nas pessoas. É um bonsai. Nós precisamos virar um jequitibá, amados, tá? Isso daí é muito importante para a nossa vida. E assim será a sua fé. Não vai permanecer se você cortar as raízes, amados. Não corte as raízes. Fique firme com o Senhor Jesus. Não saia da igreja. Não abandone a igreja. Não abandone a palavra do Senhor. Não deixe de orar. Não deixe de buscar o Senhor. E aí pode me perguntar: mas como que eu vou enraizar? Como é que eu vou colocar as minhas raízes no Senhor? Eu acabei de falar aqui, gente. Através da oração, através da leitura da palavra, através da memorização. Vou memorizar a palavra, porque quando vier algum momento difícil, eu já vou tascar a palavra. Não é assim? A repetição, repetir. Lembra que uma vez eu preguei aqui sobre ruminar? Ficar ruminando a palavra. Vai, volta, ruminando a palavra, para aquela palavra poder penetrar no coração, para penetrar na mente, né? Na nossa vida, fazer parte da nossa vida. Aí sim nós estamos realmente enraizados. Não é? Vem a dificuldade que for, nós estamos ali falando a palavra. Eu confio, eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Você está citando a palavra. E a intimidade com Cristo vem através desses elementos. Se você não buscar, você não vai ser íntimo. A sua raiz mestra, né? Não vai chegar lá tão profundo, tá? Você precisa disso para que ela se aprofunde na vida de Cristo. E aí você vai exercitar o quê? Intimidade com o Senhor. Não é verdade? Quando você pega a palavra, quando você ora, você tem aquele tempinho com o Senhor Jesus, você adquire intimidade. Isso é estar enraizando, não é, as suas raízes, fixando as suas raízes no Senhor, na palavra dele. E o salmista diz isso no Salmo 1: quem tem intimidade com o Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria. Em algumas versões, árvore frondosa. Vamos para o segundo estágio? O segundo estágio está ligado aí ao crescimento, o desenvolvimento da fé. Quando ele fala edificados nele, pode colocar o slide lá. Edificados, quando fala edificados nele, tá? Significa construir sobre.
construir sobre. Então Paulo está comparando aqui esse crescimento espiritual com uma edificação, com uma construção. Quem é engenheiro aqui sabe como é que se faz uma construção, né? Para construir nós precisamos colocar o alicerce, e aí a gente afunda, abre a terra lá mais de 3 metros, conforme a altura do prédio. Aí é a profundidade que você tem que entrar e colocar ali os ferros, né? Vai aço, vai o que mais também? Concreto, não é? E você vai colocando e faz aquela fundação, e aí você pode construir em cima. Se você não fizer isso, é como você construir uma casa na areia. Vai cair. Vai cair. E neste alicerce, gente, nós podemos dizer que esse alicerce é Jesus. É Ele que sustenta tudo. O nosso crescimento na vida cristã depende desse fundamento na palavra. Não pode ficar na superficialidade, porque senão nossa casa vai cair. Não se pode aí dar ouvidos para as filosofias, para soluções erradas, como nós lemos, baseadas em ideias, pensamentos, em lugar do que Jesus disse. Não pode. Por isso que Paulo assim ensinou aos coríntios. Tem um slide aí de 1 Coríntios 3. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E Paulo também diz aos Efésios: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então veja bem, assim como no prédio, eles colocam lá, fazem um alicerce para o edifício não cair, para a casa não cair. Nós cristãos também temos que ter o nosso alicerce, que é a palavra de Deus e que é o próprio Jesus Cristo, não é? Que ele é a palavra, não é? Então é o próprio Jesus Cristo, e diz que ele é a pedra principal, a pedra de esquina. E é sobre esta rocha que nós temos que crescer, construir a nossa vida espiritual. E nesse momento o Senhor chama você para construir a sua vida espiritual sobre este fundamento. E é sobre este fundamento que você vai crescer, amado. Então, quem começa uma construção quer chegar ao fim, não quer? Ninguém começa uma construção para parar na metade. Todo mundo quer receber o certificado de aprovação, que é o habite-se, para poder entrar na casa e tomar posse da casa. Não é verdade? Então o habite-se é esse certificado aí, né? Que certifica que a construção está segura, está nos conformes, pode ser habitada, não é? E todo mundo quer receber. E aí então vem o nosso terceiro estágio, que está ligado à consolidação da fé cristã. E aí nós temos a casa construída. Uma casa pequena, vocês podem ver que tem um alicerce. Ela não foi construída em cima da areia. Mas nós podemos construir um sobrado, nós podemos construir um prédio alto. O Senhor quer que a gente construa bem alto, não apenas uma casa simples, mas que a nossa fé chegue até lá no céu, né? Uma construção bem fundamentada, firmado, confirmado na fé, é isso que quer dizer. Então depois que você levantou toda a parede, você colocou toda essa estrutura, você finalizou a obra, você colocou a laje lá em cima, o telhado, ou só o telhado em alguns lugares, né? Colocou janelas, colocou a porta, fez todo o acabamento ali, você recebe então um certificado de conclusão e a confirmação daquela obra, né? E aí você fica super feliz, né? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Da mesma forma, tá? A fé passa por um processo. Essa fé vai passar por um processo que atinge até o seu ápice, a construção plena. E os cristãos devem permanecer assim, fortes e vigorosos, colocando tijolinho acima de tijolinho. Vem a primeira camada de tijolinho, segunda camada de tijolinho, terceira camada de tijolinho, até chegar lá e colocar o teto, né? Chegou no ápice da sua fé, que é lá quando vai encontrar com o Senhor Jesus, né? E aí, como soldados cristãos, né? Nós devemos permanecer fortes,
fiéis, colocando nessa obra os melhores materiais. Não queira fazer a construção, tá? A construção da sua fé com os piores materiais, amados. Tem que ser com os melhores, com aqueles que estão relacionados lá no fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade. São esses materiais que você tem que ter, fruto do Espírito, para crescer uma obra linda, maravilhosa, forte. Amém? E aí vai resistir. Você vai resistir aos assédios do mundo, você vai resistir a Satanás, você vai resistir aí a sua própria carne, que vai querer te tentar, querer fazer você desviar do caminho, né? E você aí já se tornou então amadurecido, consolidado. Então, quando você chega ao amadurecimento da fé, você está consolidado e aprovado por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aprovado por Cristo. E aí vem o último estágio que está relacionado aqui: a alegria e a gratidão. Quem recebe a chave da casa pula de alegria, não pula? Quem não pula de alegria quando recebe a chave da casa? A minha casa está construída. E isso é o que nós sentimos quando nós chegamos à plenitude espiritual, quando nós alcançamos a maturidade espiritual. E deve ser a nossa atitude assim, crescendo na fé, crescendo também na alegria, na ação de graças, pois em Cristo nós temos tudo, meus amados. Em Cristo nós temos tudo, não falta nada para nós. Nós temos a plenitude, e essa plenitude vem da união com Ele. E a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em qualquer circunstância, pois esta é a vontade de Deus. E aí, concluindo, meus amados, se o louvor quiser subir, pode subir. Como é que o Senhor espera nos encontrar na fé? Como um bonsai ou como um jequitibá bem frondoso? O que vocês acham que o Senhor espera de nós? Ele não quer bebê espiritual, Ele não quer bonsai. Ele quer nos ver crescer. Ele quer que a gente chegue lá como um jequitibá frondoso, que possa vir qualquer tentação, qualquer tempestade, seja o que for, não vai nos derrubar. A nossa fé não vai desfalecer. Nós não vamos abandonar a missão, não vamos abandonar o barco, não vamos pular fora do barco, porque mesmo que tenha tempestade, o Senhor Jesus está conosco no barco. Amém? Que a gente possa refletir nessas questões e tomar essa grande decisão de receber a Cristo. E se você ainda não fez, tome essa decisão de receber a Cristo Jesus. Se você já recebeu a Cristo Jesus, agora tem que andar nele. Andai nele. Viva nessa união vital com Ele. Procure ali fincar as suas raízes nele. Procure crescer, ser edificado. Tenha Ele como a rocha. Construa em cima dessa rocha a sua fé espiritual. Faça dele e da sua palavra o seu alicerce. Cresça e torne-se um edifício lindo, maravilhoso, bem ajustado, como nós acabamos de ler. Porque nós precisamos nos tornar um santuário do Deus Altíssimo, morada do Deus Altíssimo. E aí nós temos que ser agradecidos, amados. Te convido a ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida,
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, Senhor Jesus.
mudar o mundo. Amém. Nós cantamos aqui. Tá funcionando o microfone? Parece que tá baixo. Som. Aumenta mais um pouquinho. Isto. Nós cantamos aqui que digno desta canção é o Senhor. Digno da minha vida é o Senhor. E eu sou o teu. Nós dissemos isso para o Senhor. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, tu és Jesus. Digno da minha vida, digno da minha canção, digno do meu louvor. Nome sobre todos os nomes. Ele é a fonte da salvação. Então hoje o Senhor está dizendo para você: eu posso dar a salvação para você. Eu sou a fonte de vida, a fonte da salvação. Então, se você ainda não passou por essa primeira etapa, que é aceitar o Senhor Jesus, recebê-lo em sua vida, você hoje está sendo desafiado a fazê-lo. Porque não há crescimento espiritual, não há como você se enraizar no Senhor Jesus, você ser edificado, consolidado nele, se você primeiro não o receber em seu coração. Então eu te convido a convidar o Senhor Jesus. Fala comigo assim: Senhor, entra na minha vida. Essa palavra hoje falou comigo. Eu quero andar com Jesus, em união vital com Ele. Eu quero crescer, ser edificado, fundamentado no Senhor Jesus. Eu quero receber a coroa da vida. Então entra, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor. Reconheço que sou um pecador e peço perdão dos meus pecados. E entrego minha vida nas tuas mãos nesse momento. Que o Senhor possa entrar, pegar na minha mão, e que eu passe de um bebê espiritual até e chegue até a maturidade. Que eu possa crescer com o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tão grande salvação. No nome de Jesus eu oro, amém, amém. Se você fez esta oração, amado, pode crer que o Senhor Jesus entrou na sua vida, perdoou os seus pecados, te lavou de todos os pecados, e o seu nome está sendo escrito lá no livro da vida, amém? Agora você precisa aceitar o outro desafio, que é crescer na fé. E aí nós cantamos aqui: enche-nos do teu amor. Esse amor que transforma o mundo, nós precisamos pedir para o Senhor nos encher. E nós cantamos aqui: eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. É isso que nós temos que fazer agora. Então todos aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, falem assim para Ele: eu vou construir minha vida em ti. O Senhor é o meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, eu não vou ser abalado. Amém? E aí, quando o Senhor voltar, ou quando Ele te chamar, Ele vai te encontrar crescendo, seguindo os passos dele, enraizado, edificado, consolidado. Ele vai te encontrar confiando nele plenamente, para todos os problemas, para todas as necessidades. Ele vai te encontrar forte, vigoroso. Isso você pode ter certeza, meu amado. Então comece a se alegrar, comece a transbordar aí de alegria e de gratidão por tudo que o Senhor fez por você. Só a salvação
já é uma coisa maravilhosa. Já devemos ser gratos por tão grande salvação, mas Ele tem feito muito mais por você. E Ele quer te encher da plenitude dEle. Então fale agora para o Senhor assim: Senhor, eu quero construir sobre este fundamento que é o Senhor. Me ajude, Senhor, a construir, a crescer, a ser enraizado, edificado, consolidado. Me ajude, Senhor, porque a caminhada é difícil. Vem batalhas, vem lutas, mas se eu estiver realmente fortalecido, se eu estiver realmente contigo, edificado, consolidado, eu vou ser um vitorioso. E eu declaro que eu dependo de Ti. Eu não sou nada, eu dependo do Senhor, dependo da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu preciso de ânimo, eu preciso de perseverança, que só o Senhor pode dar. Por isso eu me coloco nas Tuas mãos, que o Senhor possa me encher, me ajudar nessa construção, que eu não pare no meio dessa construção, mas que eu continue firme, firme e forte, perseverante, até o final, até aquele encontro gostoso com o Senhor. Obrigada, Pai. Nós temos um desafio nessa igreja, Senhor, um desafio grande, e esse desafio, Pai, é manter o ânimo, é manter aí a perseverança, é manter a unidade, é manter o trabalho em equipe, a fé, o crescimento no Senhor, a plenitude do Espírito, alegria e gratidão. Esse é o desafio que o Senhor está deixando para nós e para esta igreja. E nós aceitamos o desafio, Senhor. Com a Tua ajuda, com a Tua graça, nós vamos vencer. Amém. E no nome do Senhor Jesus nós oramos, já agradecidos, porque sabemos que o Senhor já tem grandes coisas para nós, Pai. Por isso somos gratos. No nome de Jesus oramos. Amém, amém